A vida humana é cheia de transformações e permanências. Somos crianças, passamos pela adolescência, criamos situações, temos que decidir coisas, chegamos à vida adulta e, enfim, à velhice. Então, vivemos um ciclo de vida e um dia tudo se acaba. Olá, vocês acabaram de ver um pequeno vídeo. Eu coloquei algumas fotos minhas da infância, da adolescência. O que vocês acharam? Então percebam que tudo muda, né? Fisicamente, tudo é diferente. Nosso corpo ele passa por transformações, algumas transformações permanentes. Não só o nosso corpo muda, como a nossa mente muda. Nossos pensamentos, nossos desejos, as nossas vontades, elas vão mudando. Isso é um fator cultural também. Então, à medida que a gente vai aprendendo, que a gente precisa decidir e escolher, as coisas se transformam, as coisas mudam. Não só fisicamente, mas como todo o meu pensamento. Então, é o que nós iremos estudar nesse novo vídeo. Vida humana, transformações e permanências. Então, vamos lá? Então, para a formação de um novo ser humano, a gente sabe que é necessário a reprodução sexuada. Nós vimos sobre a reprodução assexuada e sexuada. O ser humano se reproduz através da sexuada. Precisa dos embriões, dos gametas, aliás, dos gametas. O gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo. Então, a partir do momento que há a união desses gametas, vai haver a fecundação. Depois da fecundação, vai acontecer algumas divisões das células até formar um novo embrião. Então, após algumas semanas, o embrião passa a ser chamado de feto. O desenvolvimento embrionário humano ele ocorre dentro do útero materno e normalmente demora cerca de 40 semanas. Então, isso pode durar até 42 semanas, mas 40 semanas seria o normal. Então, o que acontece? A espécie humana, assim como ocorre nos demais animais e em diversos seres vivos, eles apresentam um ciclo de vida, que foi o que eu relatei a vocês com a imagem, com as fotos que eu puxei para vocês. Eu gostaria de ter colocado fotos de vocês, mas poucos me entregaram, então resolvi não ter colocado. Então, vamos iniciar com a infância. O que é que acontece na infância? A infância é um período que se inicia com o nascimento e, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele vai até os 12 anos de idade, incompleto, né? Até os 12 anos. Então, os primeiros anos de vida de uma pessoa, eles são fundamentais para o desenvolvimento. Ele é necessário que ocorra a maior parte do crescimento do corpo em desenvolvimento. Então, a capacidade intelectual, ela é desenvolvida ainda na infância. Então, é importante que os pais ele incentivem bastante as crianças para que ele possa desenvolver sua capacidade intelectual. Isso vai influenciar nas gerações futuras. Isso vai influenciar também no ciclo de vida, quando na adolescência e na juventude. Então, até os 3 anos de idade, por exemplo, o cérebro ele vai atingir cerca de 80% do seu tamanho quando adulto. Então, por isso é necessário que ele esteja bastante estimulado para garantir que estabeleça conexões nervosas adequadas. Então, é bem interessante. Então, na infância, a gente somos inocentes, não temos, assim, pensamentos maduros, mas é na infância que a gente desenvolve, o nosso cognitivo vai se desenvolvendo. Então, é importante ser estimulado bastante para que quando na adolescência, na vida adulta, nosso cérebro seja atingido 100%. Vamos colocar 100% entre aspas. Então, a criança ela é moldada. Então, os valores culturais, os valores éticos que são ensinados pelos nossos pais, nossos parentes, que a gente aprende, eles são adquiridos e são reforçados adiante. Claro que quando a gente cresce, chega na adolescência, coisas vão mudar. Pensamentos e aprendizagens também mudam. Então, na adolescência, eu falei a vocês que na infância acontece até os 12 anos, a adolescência ela vai até os 18 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é na adolescência que ocorre a puberdade. O que é a puberdade? É onde acontece toda a mudança física, tanto do menino como na menina.
Então, o que é puberdade? Que mudanças são essas? A adolescência também é um passo muito complicado, porque não só fisicamente muda, mas como o cérebro muda. Conexões mudam, novas substâncias químicas estão agindo no nosso cérebro, que muitas vezes é difícil de compreendermos. A cabeça do adolescente, ele é um turbilhão. A gente passa a se irritar mais fácil, a desobedecer nossos pais, a achar que está tudo errado, a querer sair de casa, e porque ninguém nos entende, realmente não nos entende. Eu já passei dessa fase, tá? Não sou mais adolescente, claro. Então, realmente não entendo a adolescência. Mas é uma fase que precisa de cuidado, porque é uma fase que influencia, então as amizades vão influenciar. Então, se a gente tem uma boa amizade nessa fase, então vai influenciar muito no futuro. Se a gente tem uma péssima amizade, vai influenciar também. Queira ou não, há influências. A gente sabe, mas fulano foi na onda de fulano porque quis, mas não é bem assim. O adolescente, muitas vezes, ele não sabe escolher. Então, como se estivesse lutando contra os seus próprios sentimentos, contra as suas próprias escolhas, que é um momento de escolha. E é aí que as escolhas devem ser cautelosas, devem ser cuidadosas para que não venham interferir no seu futuro. Então, mas falando na puberdade, o que acontece? Na menina, primeiro, a menina, os seios crescem, começa a desenvolver os pelos pubianos, os quadris vão enlarguecendo, a cintura fica fina, então a menina, ela começa a ter forma no corpo físico, espinhas e a primeira menstruação. Começa na puberdade. A gente vai entender mais e falar sobre menstruação um pouco mais nos próximos vídeos. Então, começa a menstruar. A partir do momento que a menina começa a menstruar, ela já engravida. Mas, professora, será que se teve relação sexual, ainda não engravidou, aliás, ela não menstruou, ela tem chances de engravidar? Tem sim. Como assim? Se ela estiver próxima da ovulação, nunca menstruou, mas ela estiver próxima da evolução, da ovulação, ou seja, próxima de menstruar, ela pode engravidar sim. Então, deve-se tomar cuidado. É interessante falar a respeito, porque hoje os adolescentes, as pessoas estão iniciando sexualmente mais cedo. Então, os adolescentes já têm o início da vida sexual. Ainda não estão nem preparados, não têm nem maturidade e iniciam sua vida sexual. É importante vocês pensarem bem, ter muito cuidado nessa questão. Meninos, o que acontece na puberdade? Nos meninos, a puberdade também tem o surgimento dos pelos pubianos. Os pelos pubianos são os pelos que estão nas axilas e nas partes genitais. A voz também muda. Então, nasce aquele nozinho que a gente chama de pomo de Adão, que é a mudança, a alteração de voz. Essa mudança de voz pode ser para o fino ou para o grosso, que vai mudando depois da puberdade. Então, fica em alguns meninos fino, alguns meninos voz grossa. Isso é normal, gente, e vai mudar. Isso muda, é uma transição, é complicado. Os meninos sofrem com isso, com essa mudança de voz. Na puberdade dos meninos, os músculos também vão se formando. A parte genitália cresce e a ejaculação. O que é ejaculação? A ejaculação é a liberação do sêmen, do espermatozoide. Então, acontece também na puberdade. Então, a partir do momento que o menino ejacula, ele já pode engravidar. Então, essas mudanças são responsáveis graças à produção de hormônios. Na menina, os hormônios responsáveis são o estrógeno e o progesterona. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre eles nos próximos vídeos. No masculino, é o testosterona. Então, o hormônio masculino é o testosterona. Geralmente, na menina, acontece entre 12 e 13 anos e que hoje isso é diferente. Meninas de 9 anos já entram na puberdade, como já menstruam. E nos meninos começa um pouquinho mais tardio. As meninas, elas amadurecem mais rápido. Os meninos, eles demoram um pouco. A gente pode observar isso, né? Então, o que é que muda na adolescência? As mudanças físicas e emocionais, eles vão a mil.
As meninas, os comportamentos, eles são diferentes, né? Quando elas estão nessa fase, na fase de ovulação, os hormônios, como são dois hormônios atuando, elas passam a ter alteração até de personalidade, né? Que a gente chama de TPM. É algo normal, mas que deve ser observado quando esse estiver prejudicando. Então, sem falar nas dores, nas cólicas menstruais. Mas a gente vai falar menstruação e outras questões, das questões dos meninos, das meninas nos próximos vídeos. Precisa cuidar também da higiene, viu, gente? Quando começa na puberdade, as axilas começam a ter odores. Então, a higiene aí também é sempre importante. Passar desodorantes, lavar bem as partes genitais, principalmente nos meninos, que precisa baixar o prepúcio. Mas o que é isso? A gente vai entender depois, tá? Limpar bem, lavar com água corrente e sabão. As meninas que menstruam, trocar o absorvente, por exemplo, a cada 3 horas seria o correto, o ideal, para evitar proliferação de bactérias que venha provocar alguma infecção ou tudo mais. Então, a higiene, ela é importante. Então, tome cuidado com o seu corpo, cuidado com sua saúde mental também. É importante para o seu desenvolvimento e suas questões futuras. Bom, na fase adulta, a principal característica é a maturidade dos sistemas orgânicos. Apesar do final da adolescência se completar aos 18 anos, nem sempre o início da fase adulta ela se inicia exatamente nessa idade. Então, pois ela depende do desenvolvimento de cada pessoa. Então, cada pessoa se desenvolve de forma diferente. Alguns tardios, alguns mais precoces, depende da maturidade de cada um. A fase mais longa é a fase adulta. Após a fase adulta, nós temos a velhice, que são chamados de idosos. E esse conceito ele vai depender muito dos históricos, né? Do grupo e da cultura também. E até de uma pessoa para outra. Pessoas que praticam exercício físico, que têm uma boa alimentação. Então, a gente vê que isso vai variando de pessoa. Então, na adolescência, a boa alimentação, um sono, prática de exercício físico, até sua vida adulta, isso vai influenciar na velhice. Nós teremos uma velhice bem melhor e mais saudável também. Então, a última fase da nossa vida ela é caracterizada pelo envelhecimento do corpo. A pele vai perder a elasticidade, os cabelos ficam ainda mais brancos e ralos. O sistema também pode apresentar problemas relacionados à idade. Então, outro fator que pode afetar os idosos é a mudança no papel na sociedade. Geralmente, ela está relacionada à diminuição da sua capacidade física. Então, alguns idosos eles podem não apresentar necessidades especiais para a realização de algumas atividades, não vão conseguir. Então, isso mexe muito com o emocional, com o psicológico. Muitos acabam ficando tristes, entrando em depressão. Então, aí o papel da família em ajudar as pessoas na velhice. E nós também, né, como filhos, não abandonar nossos pais, porque eles passaram o tempo todo cuidando da gente. E não é agora que na velhice a gente vai abandonar, pelo contrário, precisamos cuidar dele porque ele precisa da gente. Porque ele pensa, ele sente. E a gente precisa cuidar bem dele. A gente vê muito idosos sendo abandonados em lares ou em casas sozinhas. Então isso é muito complicado. Então sejamos pessoas conscientes, pessoas que queiram cuidar dos nossos pais e respeitar a velhice. Vocês vão responder no livro de vocês, o livro de atividade, na página 14. Então, a questão 1, 2 e 3, ok? Até mais.